Olá, que bom te ver aqui! Meu nome é Débora Barros, eu sou enfermeira, mestre em Ciências da Saúde pela USP, practitioner de barras de axis, terapeuta de medicina tradicional chinesa e fotobiomodulação. Bom, gente, hoje eu resolvi gravar esse vídeo depois dos meus atendimentos aqui no consultório, até tô com roupa aqui, com jaleco, com tudo, porque durante o meu banho eu acabei acessando uma consciência antes de vir pra cá. E naquele momento que eu tive acesso a essa consciência, a esse insight, enfim, o que você queira chamar, né? Insight, eu falei, não, talvez eu tenha tido esse insight, talvez eu tenha tido esta consciência para realmente levar ela para outras pessoas, né? Porque às vezes a gente tem algum insight, tem alguma consciência e acha que aquilo vem somente pra gente. Mas talvez não. E eu tento entender, contribuir cada vez mais com esse canal, com as pessoas que estão também nessa busca de autoconhecimento, nessa busca de expansão de consciência, de entender o universo, levar a vida de uma forma mais leve, mais feliz, mais agradável, trazer um pouco assim de luz, sabe? Na vida, no mundo, nas pessoas e na minha vida também, porque eu tenho também os meus desafios, muitos desafios, e é muito da forma como a gente lida com esses desafios, né? Então, durante o banho, eu do nada pensei numa história, uma história real, né? Que infelizmente não teve um final tão feliz, mas ela deve servir de ensinamento para mim, para todo mundo, né? Para as pessoas que têm acesso a esse tipo de história. Então eu entendo que também uma vida, ela não é em vão, a história de uma vida não é em vão. E eu comecei a pensar nessa história durante o banho hoje. Fiz academia, fiz um treinão e depois cheguei em casa naquele banho, naquele relaxamento me veio essa história, esse insight que é real. Que é pra falar pra você, pra mim, né? Na verdade, essa história veio pra mim, mas eu tô compartilhando essa consciência com vocês sobre o quanto talvez a gente possa se prender a histórias que, no final das contas, não nos deixam progredir. Algumas histórias, elas se tornam como prisões na nossa vida. E às vezes a gente leva uma vida toda e jamais sai dessa prisão. Você tem noção? Às vezes você leva uma vida toda contando a mesma história, tendo a mesma prisão psíquica, estando na mesma situação. Nós tínhamos um amigo que era vizinho, amigo, tinha muito dinheiro, né? E a gente não vou falar o nome dele aqui, porque acho que não importa o nome da pessoa, né? Mas esse nosso amigo, que nós tínhamos conhecido, ele tinha alguns problemas de depressão, de ansiedade, ele tinha insônia, tomava medicações muito fortes e vivia naquele estado depressivo. E ele tinha, o pai dele fazia um tempo atrás que tinha falecido por um infarto, e esse pai, no momento que o pai faleceu, nós não o conhecíamos quando o pai faleceu, né? Mas no momento que o pai faleceu, descobriram que o pai tinha mais 2 famílias. Então ele tinha, além das irmãs dele, tinha mais 3 irmãs extraconjugais. E a partir disso, desenrolou uma história muito ruim dentro da família, que a família não aceitava essa família extraconjugal. Então, os bens do pai não puderam ser divididos, não estavam aceitando essa outra família, enfim, aconteceu várias situações ali que durante o tempo que nós conhecemos ele, a gente percebia que era uma história que estava prendendo eles, né? Como se diz, eu não vou perdoar, eu não vou deixar, eu não vou entregar para essa outra família as coisas que são nossas. Só que assim, o tempo vai passando e a pessoa vai ficando
com aquela situação, com aquele problema, as coisas não se desenrolam. Por quê? Porque não aceita o que aconteceu, não aceita a outra família, não perdoa talvez o pai, né? Não sei se era o pai ou era as irmãs, enfim, mas não aceitava. E o que eu quero dizer com isso? É que a vida foi passando e a pessoa não conseguia constituir uma vida tranquila, não conseguia constituir uma vida feliz, mantinha depressão, mantinha ansiedade, mantinha essa questão de insônia e muitos outros problemas relacionados a drogas, enfim, a abuso de drogas, que era relacionada a uma questão que estava assim, é nítido que quem olha de fora vê que é nítido que esta pessoa está presa numa história, né? Presa numa situação. O nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, ela não sabe identificar se aquilo está acontecendo conosco neste momento ou se é passado. Então, se a gente fica preso numa história do passado, numa tragédia, deixa eu arrumar aqui, numa história, em alguém que te humilhou, uma situação que aconteceu no passado, que foi, você se sentiu, por exemplo, injustiçado. O nosso cérebro não sabe identificar se aquela situação, ela é ou não real. Na verdade, ela é real para o seu cérebro. Quando você está lembrando, você está enviando informações, né? Os neurotransmissores estão enviando informações para o seu corpo, liberando todas as substâncias que você sentiria como se aquilo fosse real. Então imagina você contando o tempo todo histórias que você teve, né? Situações do passado que foram traumáticas para você, pessoas do passado que você se sentiu injustiçado. E eu digo para você uma coisa, eu particularmente já tive isso por algum tempo. Eu me senti injustiçada, e aí no momento que eu ia contar a história para as pessoas, eu começava a chorar. Isso quer dizer o quê? Quando você tá lá contando uma história e você começa a sentir sintomas físicos. Você começa a chorar, você começa a sentir aquela coisa ruim, aquela angústia. É como se toda aquela situação que você tá contando, você tá vivenciando novamente. E você tá enviando informações pro seu cérebro, tá enviando informações pro seu corpo, o seu corpo tá sentindo. E aí eu venho trazer um pouquinho da medicina chinesa, que nosso pensamento, ele vai levar a um sentimento. Então você pensa numa coisa, aí você começa a sentir aquela coisa. E dependendo do que você sente, você vai mandar lá informações para um determinado órgão. Alguns sentimentos, por exemplo, raiva, pela medicina chinesa, ela é um sentimento que vai mexer com a parte energética do fígado. Tristeza vai mexer com a parte energética ali do pulmão. Euforia vai mexer com a parte energética, vai levar energia ali, vai estagnar no coração. Preocupação, aquela pessoa que é muito preocupada, ela vai ter problemas ali na região do baço pâncreas e estômago. E pessoas que têm muito medo, tem medo de tudo, acaba tendo uma questão energética no rim e bexiga. Então imagina, se você o tempo todo tá tendo pensamentos ruins, tá tendo, a partir desses pensamentos que você tem, vai levar você a um sentimento que vai ser determinante ali em determinados órgãos, né? Então, quanto a gente tem que cuidar do que nós pensamos o tempo todo. Então, se a gente tá preso numa situação que envolve questões relacionadas a outra pessoa e que a gente não perdoa, ou que a gente não deixa passar aquela situação, ou que a gente fica carregando por muito tempo aquela história, aquela situação, nós vamos sim sofrer, não só da parte psicológica, do mental, enfim, a gente vai sofrer no nosso corpo físico, porque é assim que é o nosso corpo. Tudo tá ligado. A mente, ela tá ligada, intrinsecamente ligada ao corpo, o corpo tá intrinsecamente ligado à mente. Nós somos sistemas dentro de sistemas, né? Então, no momento que a gente se prende a determinada situação, a determinada pessoa, a gente não perdoa, a gente conta várias vezes a mesma história e a gente se sente vítima daquela história o tempo todo e a gente não perdoa ou a gente não se desliga daquela história, nós vamos o tempo todo estar criando como se fossem venenos dentro do nosso corpo.
E aí é que vem, nessa situação que eu contei no começo, desse nosso amigo, esse nosso amigo acabou jovem, tá nossa idade, assim, idade do meu marido, que é 2 anos mais velho do que eu, ele acabou vindo a falecer jovem, né? Ele acabou infartando na época da pandemia. É muito triste, porque a gente tem a consciência, mas a pessoa precisa ver, enxergar. E aí, é complexo para quem está de fora, para um amigo, é triste ao mesmo tempo, mas sempre é uma escolha da pessoa. É uma escolha você querer continuar nessa situação. Mas, Débora, como que eu vou sair? Como que eu vou parar de ficar pensando? Aquela pessoa me cometeu um mal. Como que eu vou perdoar? Entenda. Primeira coisa que a gente tem que entender é que no momento que a gente mantém esse sentimento, você continua preso àquela pessoa. Você continua preso àquela situação e você não consegue se libertar, a sua vida fica presa, você não anda, você não consegue ser feliz, o seu corpo começa a sentir fisicamente. Então, no momento que você realmente decide, a primeira questão aqui é nessa temática, nessa consciência que eu tô falando pra vocês. A primeira coisa é a decisão. Eu decido que eu não quero mais ficar assim. Eu decido, eu escolho que eu quero perdoar. Eu escolho. Então, assim, primeiro vem essa escolha. É fácil? É desafiador? É desafiador, sim. Porque você vai falar uma vez a história, aí você vai lembrar, opa, olha eu de novo nessa história. Olha eu de novo sentindo. O que você está sentindo? Como que tá? Seu olho tá lacrimejando? Você tá sentindo palpitação? A história pode ter acontecido há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas aquela história para seu corpo, para sua mente, é como se estivesse acontecendo agora. E será que não é o momento de deixar essa história para trás e de seguir a vida? Se o tempo todo você tá preso na mesma história, você tá presa o tempo todo naquele passado que não existe mais. Não existe mais pra mim. Mas se você tá preso, esse passado tá o tempo inteiro batendo, martelando dentro de você. O tempo inteiro te levando a um estado que pode te prejudicar no futuro, tanto em relação à sua saúde, quanto em relação aos seus projetos de vida. Podendo ocasionar até, né, algo muito trágico. Uma morte precoce. Porque você não conseguiu seguir a vida. E o quanto é importante, pra mim também é delicado ficar falando essas coisas, né? Mas eu entendo que se uma pessoa que tá passando por uma situação assim, a partir da minha fala, abrir a consciência de começar a vigiar os seus pensamentos, já é uma grande coisa. Isso é o primeiro passo, vigia. O que você anda pensando? O que você anda sentindo? E quais são os seus resultados? Vigia. Uma das coisas importantíssimas que Jesus Cristo trouxe de ensinamento, que ele colocou lá, que tá lá no Evangelho. Orai e vigiai. E vigiai o quê? É pra vigiar a vida da outra pessoa? É pra vigiar o vizinho? É pra vigiar as redes sociais, o Instagram, enfim? É pra vigiar isso? Não, gente. Não. Você tem que vigiar a sua mente. Vigia. Vigia os seus pensamentos. E orai. O que é o orai? É ficar rezando lá, não sei quanto, 20 Pai Nosso, 10 Ave Maria, sei lá, 10 Ave... Não. A oração é você estar o tempo todo em contato com a centelha divina que tem dentro de você. Que parte de Deus eu tô deixando agir dentro de mim? Eu tô em contato com Deus aqui dentro de mim? Eu estou em oração?
Eu estou vigiando os meus pensamentos? E a partir da vigília dos pensamentos, o que eu estou sentindo? Porque se eu estiver orando, se eu estiver em conexão com a centelha divina que tem dentro de mim, os sentimentos que eu vou ter não vão ser sentimentos ruins. Você acha que a centelha divina, que Deus vai ter sentimentos ruins? O que Deus iria fazer? É essa a conexão. O que Deus iria fazer nessa situação? Quais os pensamentos de Deus nessa situação? Ele iria sentir raiva da pessoa? Não, Deus iria sentir somente amor. Será que eu estou sentindo amor? Será que eu estou sentindo perdão? Isso também é um desafio o tempo todo para mim. Porque por muito tempo, em várias situações, eu me senti injustiçada, ainda me sinto. E aí eu penso, aí às vezes a gente age. Nós seres humanos, temos dentro do nosso cérebro, que é um cérebro que a maior parte é o cérebro reptiliano. Reptiliano vem de réptil. E o nosso instinto inicial a determinada situação é agir como um animal mesmo. É frações de segundo, o nosso cérebro reptiliano já vai. E o neocórtex, que é a nossa parte pensante, é uma partezinha do nosso cérebro. Só que ele age depois do reptiliano. E aí você já fez aquela cagada, porque você agiu como um reptiliano, agiu como um réptil, como um animal. Aí você falou, puxa vida, o que eu fiz? Aí que vem, porque depois do reptiliano agir que o neocórtex age. Você fala, cara, que cagada. E como a gente consegue parar de agir como répteis? Vigiando. Lembra aquela coisa assim? Quando uma coisa que você contar até 10, se você contar até 10, não vai dar tempo de você reagir como réptil. Agora, se você reage... Se acontece uma coisa com você reage rápido, saiba que quem reagiu não foi a sua parte humana, mas foi a sua parte animal. Então, ser humano, de humanidade, é algo que a gente sim deve desenvolver. Porque a nossa fisiologia, em determinadas situações, é uma fisiologia réptil animal. Mas por que é assim? Porque por muito tempo a gente teve que se defender. Se defender, quando no nome das cavernas, defender do perigo, tinha que ser rápido na ação. Mas agora, a gente precisa ser rápido na ação o tempo todo? A gente precisa agir como animais? Não. E os sentimentos, as questões que estão guardadas ali no nosso cérebro, muitas questões que são do passado, que você não se desligou. E se você revive aquela história novamente, você está agindo novamente com esse cérebro. Então vamos colocar o neocórtex para funcionar? Vamos vigiar o que a gente está pensando? Vamos agir de forma racional? Racional vem de razão, não emoção. É claro que a gente tem que entender a emoção que eu tô sentindo, o que tá querendo me mostrar. Mas muitas vezes a gente age no impulso. É diferente você estar passando por uma situação e se olhar para dentro. Olhar para a emoção para identificar o que tá acontecendo. Do que acontece uma situação e você vai pá, como um réptil, né? Eu dei, assim, também uma volta aí na fala e talvez tenha vindo essa história porque ontem eu tava lendo o livro do Amit e aqui numa parte do livro, que é o livro Médico Quântico, teve uma parte que ele citou Epícteto, que é assim, vou falar a citação. As coisas em si são sempre neutras. É a percepção que temos dela que as torna positivas ou negativas. Então, as coisas são sempre neutras, depende de como a gente enxerga a situação, né? Se atribuímos um significado mental negativo a um evento,
Isso gera uma incongruência com o nosso estado normal de felicidade. Em vez disso, suponha que interpretemos tudo de modo que a congruência seja mantida. Então, tudo que acontece na nossa vida, para que a gente consiga ser congruente com a felicidade, estar, como se diz, na mão da felicidade, estar a caminho da felicidade, a gente tem que olhar de forma neutra para as situações. E aí uma coisa do orar e vigiar que eu digo pra vocês, que eu às vezes vigio a mim mesma, que tem situações que aconteceram na minha vida, que quando eu vou contar, eu ficava assim, contava e meu olho enchia de lágrimas, eu me sentia mal. Então quer dizer, eu estou olhando para aquela situação de forma neutra? Não estou. Quando eu tô contando, meu olho tá aguando, o meu corpo tá dizendo, o corpo fala. Então, se o seu corpo, quando você fala uma situação, você tá tendo uma alteração de voz, você está sentindo vontade de chorar, você está sentindo alguma sensação no corpo, você não tá olhando a situação de uma forma neutra. E você não olhar a situação de uma forma neutra, você não está sendo congruente com a felicidade. Você está agindo contra uma questão, contra você, contra a sua felicidade. E o que a gente tá aqui? A gente tá aqui pra ser vítima? É isso que Deus veio falar pra gente? Que a gente tá aqui pra ser vítima, pra gente ser infeliz? Não, a gente tá aqui pra ser feliz, a gente tá pra amar e ser amado. E por que a gente tem que se colocar como vítima? Então, uma forma é ver a situação de forma neutra. Aí ele traz aqui uma história de um místico indiano, Swami Sivananda. Não sei se eu falei certo. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? É do Amit, da página 208 do Médico Quântico. Um rei tinha um companheiro, ministro, de quem gostava muito, exceto por uma coisa que o irritava demais. O ministro tinha o hábito de dizer: tudo que acontece é para o bem. A tudo que acontecia à sua volta, fosse bom ou ruim. Então, um dia, o rei cortou o polegar enquanto manuseava uma faca, e o ministro que estava presente disse imediatamente: tudo que acontece é para o bem. Esse comentário deixou o rei furioso, a ponto de mandar o ministro para a prisão. Para se consolar, ele foi caçar sozinho na floresta. Ele deve ter se distanciado muito e ultrapassado as fronteiras do reino, pois deparou com uma tribo que o capturou. Infelizmente para ele, essa era uma tribo que oferecia sacrifícios humanos à sua divindade. Assim, o rei foi levado a um sacerdote para ser oferecido em sacrifício. Enquanto banhava o rei, o sacerdote percebeu o polegar ferido. Como uma pessoa com defeito não podia ser oferecida à divindade, o rei foi recusado e, em seguida, libertado. O rei voltou ao seu palácio mergulhado em pensamentos e compreendeu que o ditado do ministro era correto. De fato, o polegar cortado salvara sua vida. Assim que chegou ao palácio, ele libertou o ministro e lhe disse: você tinha razão sobre mim. Afinal, tudo o que me aconteceu foi para o meu bem. Mas eu o joguei no calabouço pelo que você disse, o que não parece ter sido bom para você. Como explica isso? O ministro respondeu: grande rei, ao jogar-me na prisão, salvastes também a minha vida. Do contrário, eu o teria acompanhado na caçada, teria sido capturado e, como não tenho nenhuma imperfeição, teria sido oferecido em sacrifício. Então, olha só, então, se você tem uma posição neutra sobre o que acontece, aconteceu uma situação, ai, nossa, que situação horrível. Não, a situação, tudo é bom, aconteceu porque tinha que acontecer. E pensar de forma neutra. Você não vai ter, você vai acabar enxergando depois de um tempo por que aquela situação aconteceu. Se você enxergar as situações de forma neutra, depois de um tempo, é que vai cair a sua ficha. Então, teve coisas que aconteceram na minha vida. Eu fui demitida de uma universidade que eu, nossa, amava trabalhar. No começo eu me sentia assim, um lixo, gente, um lixo e tal, colocando a culpa, me sentindo vítima. Só que depois de um tempo que eu parei de murmurar, eu comecei a me mover. E depois eu falei, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se eu tivesse ainda lá, eu não estaria aqui. Eu não estaria expandindo mais a minha consciência, eu não teria estudado medicina chinesa, eu não teria estudado barra de axis, eu não estaria estudando físico quântico, porque a visão ainda dessas universidades ainda é muito tradicionalista e eu ia continuar. Eu ia continuar na Matrix, sem trabalhar toda essa parte do meu autoconhecimento. Eu poderia ter
saído mais rápido da situação se eu tivesse no começo agido de forma neutra. No começo foi difícil pra mim. Eu entrei num estado que eu tive que fazer terapia, fiquei meio, acho que talvez tenha tido um pouco de depressão, mas poderia ter sido, se eu tivesse chegado de forma neutra, eu teria saído e falado, não, alguma coisa boa, teve coisa boa. Então tudo que acontece a partir de agora eu falo, não, existe algo, é bom, o que tá acontecendo é bom. Então a gente chegar de forma neutra. Outra coisa que ele fala é que o nosso cérebro é ligado ao sistema imunológico. Então você enxergar as coisas de forma positiva, você fica até menos doente, né? Porque você não atua negativamente no seu sistema imunológico. Então os estímulos que nós damos ao nosso corpo, a melhor estratégia de nós nos mantermos bem, nos mantermos com a mente, com o corpo saudável, uma das estratégias é ver o lado positivo das coisas, é agir de forma neutra e entender, né, que observar os seus pensamentos. Primeira coisa, tá, Débora, mas como que eu vou agir de forma neutra? Então, isso é um treino. É como andar de bicicleta, é como você tem que praticar. É praticar. Para você começar a agir de forma neutra nas situações, é você começar agora a vigiar os seus pensamentos. Vigia o que você tá pensando. Nossa, eu tô pensando um monte de besteira. Muda o pensamento. Cancela o pensamento. Pensa em outra coisa. Ah, no começo vai dar mau trabalho? Vai, mas depois não vai dar. Depois você vai pegar a manha, entendeu? Então, assim, e trabalhar com ter terapeutas que te ajudem nisso também vai acelerar o seu processo, né? Eu também tive para trabalhar comigo e agora eu trabalho com isso. Então, assim, ter terapeutas que também te ajudem nesse caminhar vai tornar essa jornada mais rápida. Você fala, pô, eu sou apaixonada pelas barras de Axis, por exemplo, porque ela é muito rápida, essa mudança física que você, tipo, você sente as barras correr e depois você realmente começa a ter mais coerência cerebral e aí você começa a perceber as coisas. Porque as barras, ela não é assim pra, não, vou deletar. Ela trabalha com ser, você sabe, perceber, pertencer, permitir. E aí, quando você se desliga de situações problemáticas, de situações que te deixam, que não te deixam progredir, porque tem situações que nós estamos presos, traumas, dramas, histórias, situações que você pode estar preso e que você não consegue sair do lugar, você não consegue progredir, você não consegue enxergar possibilidades. Então, quando a gente fala das barras, as barras, elas trabalham para você começar a ver as possibilidades. A ver, a tirar essa nuvem. É como se você tivesse com um monte de coisa assim na sua frente, te vendando, né? E no momento que você vai tirando as cascas, tirando as camadas, tirando essa poeira toda, você começa a ver novas possibilidades. Então, é sobre possibilidades. É sobre estar aberto, é sobre se vigiar, é sobre o orar, é sobre estar em contato com sua essência divina. E eu não digo assim, tem que estar em contato, sei lá, na igreja. Não. Como você se sentir bem. Aonde? Como? É o tempo todo. Na verdade, você tem que estar em contato o tempo todo. Não particularmente só no momento lá que você tá lá na igreja, enfim. Aí é fácil. Mas estar em contato com a sua essência divina quando alguém te ofende, quando alguém te maltrata, quando alguém te trata com injustiça, aí sim é o desafio. Aí sim é ter que colocar o nosso cérebro, neocórtex, para trabalhar, porque a nossa essência divina não tá no reptiliano, não tá no agir como um animal selvagem, né? É estar em raciocinar, em pensar, em sentir como que ele se sentiria.
como que ele agiria. E aí, é esse sentir, é esse agir que nós precisamos agir. Então assim, eu trouxe essas histórias pra vocês porque eu realmente tive essas consciências aí hoje durante o banho. Eu falei, não, preciso gravar. Então, entre um atendimento e outro, eu resolvi gravar. Até tô olhando aqui meu relógio pra não me atrasar aqui, né? Vocês viram que eu tô até aqui na sala, mas eu precisava falar, precisava trazer, porque... E uma coisa que é importante, que eu já ia me esquecendo de dizer, que inclusive o Hélio Couto fala, é que muitas vezes a gente fica ligado a determinadas situações por causa do nosso ego, né? Do nosso ego. O que é esse ego? Ah, porque eu sou a fulana de tal, eu sou isso, eu sou aquilo. É o ego, né? No fundo, quem é você? Isso é só o ego que tá dizendo, né? No momento que você deixa de lado esse ego, é o momento que você começa a deixar a sua centelha divina agir. Quando você olha para a situação e não reage, se não reage à situação, ou pensa na situação, fica presa na situação a partir do ego. Ai, o que ela fez? Ai, foi injusto, ai, não sei o quê. Você pensa naquela situação, se você pensar naquela situação a partir do ego, você vai ficar preso a ela. Só que no momento que você pensa, tira o ego de lado, tira ego, e vou começar a pensar a partir do que a minha centelha pensaria. Quem é essa centelha divina? É o Deus, que é o Deus dentro de mim. Como que ele iria agir? Ai, como que eu sei como Deus iria agir? Vendo a história de Jesus. Que Jesus veio mostrar como agir, né? Então, ele veio mostrar pra gente como que Deus agiria. Então, é a gente interpretar as situações. Por isso que é orar e vigiar, né? Por isso que ele fala, bateu na sua cara, dá outra face, bateu uma vez, dá outro lado. O que ele fez? Pra mostrar? É isso. É desafiador? É, porque Jesus teve que tirar totalmente o ego de lado pra deixar essa centelha. Mas se a gente ficar preso à situação, ao ego, a gente não vai conseguir enxergar as possibilidades, a gente não vai conseguir atingir o estado de felicidade, a gente não vai conseguir atingir o estado de amor, a gente vai começar a somatizar coisas no nosso corpo e a gente vai adoecer. E a nossa vida aqui, né? Então, eu sei que talvez esteja passando por isso, e é um desafio, mas começa a vigiar, decida buscar ajuda, decida ir atrás de coisas e vigiar e se entender. É uma decisão sua, não é uma decisão do terapeuta, não é uma decisão do marido, da mãe, enfim, é uma decisão individual de cada ego e centelha. E aí, se você deixar esse ego de lado e ir atrás de se unir a essa centelha, de deixar a centelha aparecer, aí as mágicas acontecem. Eu espero ter sido contribuição para você nesse vídeo. Então, se você gostou, deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Porque quanto mais pessoas estiverem ali colocando like, se inscrevendo, comentando, maior a relevância desse vídeo e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então, eu espero que tenha sido contribuição e pode ser contribuição para muito mais pessoas, tá? Um beijo!